O reencontro começou logo cedo, você chegou aqui empolgado. Depois do almoço, todo mundo teve aquela dificuldade, mas você venceu. Pastor Marcelo foi além com a gente e agora a gente tem que continuar. Então, olha para a pessoa do seu lado e avisa ele, se você dormir, eu tenho liberdade de te dar um puxão de vagão aí. Entendeu? Você viu como que eles puxavam lentamente, o vagão era assim na base do puxão? Você tem total liberdade de puxar. Amém? Amém? Vamos começar. A gente vai falar sobre a frente com ele. E eu quero falar primeiro do que aconteceu aqui. A gente viu um trem, e não é um trem bonito como o da pastora Cris. A pastora Cris caprichou naquele trem. O trem aqui estava mais ou menos, né? Estava difícil de engrenar, engrenou. No final eles entenderam como funcionar. Mas você percebeu uma coisa? Se eles estivessem todos separados, ia ser mais fácil ou mais difícil deles andarem? Mais fácil. É muito mais fácil andar sozinho, só que é muito melhor você andar com gente junto com você. É ou não é? Se você fala de carregar aqui um trem inteiro, com muitos vagões, se a locomotiva tivesse só um vagão, ela ia conseguir carregar muita coisa ou pouca coisa? Pouca coisa. Quanto mais vagões, mais você está carregando, mais você está realizando. Quando a gente fala de andar com Jesus, é mais ou menos assim. Pensa que Ele te ama muito. Você consegue sentir o amor de Deus aí? Ele te ama muito. E Ele decidiu desde o princípio que Ele criou você para andar junto com você. E quando a gente fala de andar junto com você, nós somos o vagão pesando nas costas de Jesus. Você se enxergou ali? Nós somos o vagão que muitas vezes atrapalha o projeto do que Jesus tem para nós, mas mesmo assim Ele nos carrega, Ele insiste em nós porque Ele quer andar junto conosco. E para isso a gente tem que desejar. Então, desde já, eu peço que você venha comigo nessa ministração, dando glória a Deus, dando aleluia, recebendo aquilo que Deus tem para você. Nós estamos no ano de avançar, e avançar depende totalmente de nós. Deus, Ele já liberou a palavra dEle sobre nós, Ele já liberou aquilo que Ele deseja que aconteça sobre as nossas vidas, mas para isso nós temos que desejar. Como a gente viu aqui, cada um dos vagões, nesse caso, tinha condição, tinha autonomia para fazer o seu próprio ritmo, mas eles entenderam que se todos andassem no mesmo ritmo, ia ser melhor para todo mundo. Muitas vezes a gente não compreende isso. Deus tem projetos maravilhosos para nós, mas a gente para no meio do caminho fazendo simplesmente o nosso ritmo, fazendo a nossa vontade, fazendo da forma que a gente quer andar. Então olha para a pessoa do seu lado, cutuca ela com todo amor, com todo carinho. Se com amor não funcionou, ele não olhou para você, aumenta um pouquinho a força, mas faz ele olhar para você. Se ele olhou para você agora, você diga para ele, eu e você juntos somos os vagões nesse trem e nós vamos andar com Jesus. Nós vamos andar com Jesus. Acho que você não entendeu, nós vamos andar com Jesus. Você tomou posse disso? Tomou posse? 2022 vai ser um ano de avançar se nós tomarmos posse disso. Andar é um gesto de progressão, de quem sai de um lugar e pretende chegar a outro. Só que qual é o segredo de andar? Todo mundo que anda para chegar em algum lugar, sim ou não? Se você sai daqui e você sai andando para lá, automaticamente você tem um objetivo. Você pode querer ir no banheiro, você pode querer ir na cafeteria, mas você sai daqui com o objetivo de chegar até lá e você vai progredindo, repete comigo, progredindo, até chegar lá, até chegar no seu objetivo. Só que quando a gente fala de objetivo final, o nosso objetivo final, se nós queremos avançar, é andar com Deus. Qual é o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Andar com Deus. E para falar de andar com Deus, tem um cara muito especial na Bíblia que chama Enoque. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis 5, você é livre para dar glória a Deus, você é livre para dar aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Leia comigo. E andou Enoque com Deus. Agora só eu. Depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais. Portanto, Deus para si o
tomou. Você vê que em poucos versículos, 2 vezes aparece que Enoque andou com... Enoque entendeu o propósito daquilo que a gente está falando. Ele conseguiu compreender o que era andar com Deus. Andar com Deus não tem a ver com simplesmente conhecer a Deus, ouvir falar de Deus, mas andar com Deus é você estar integrado na vontade de Deus, integrado naquilo que Deus tem como projeto. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Enoque, mas Enoque era da descendência de Sete. Quem era Sete? Filho de Adão. Então Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel, sim ou não? E depois Adão teve mais um filho, chamado Sete. A descendência de Sete começou até chegar em Enoque. A Bíblia diz que Enoque tinha muitos irmãos e irmãs. Muitos irmãos e... Mas que só ele tinha intimidade de verdade com Deus nesse nível. Só ele conseguia compreender o que Deus esperava dele. E só ele conseguiu andar com Deus. O nível de relacionamento dele com Deus era diferente. Ele viveu numa geração fácil ou difícil? Se você pensar que ele veio antes de Noé, você pensa que as gerações já estavam piorando, que quando chegou na época de Noé, Deus falou o quê? Eu não aguento mais esse povo está causando demais, eu vou mandar água em dilúvio mesmo, para acabar com tudo que existe ali. Ou seja, na época de Enoque, o negócio já estava feio. Já era um povo que não adorava a Deus, já era um povo que não seguia de verdade a Deus, mas Enoque andava com Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Enoque andar com Deus foi uma decisão dele, totalmente dele. Ele compreendeu que se ele andasse com Deus, ele viveria coisas diferentes. E ele andou tão junto de Deus, que a Bíblia fala que todo mundo naquela época vivia 900 anos, 800 anos, e ele morreu jovenzinho, morreu com 365 anos. Ele era uma criança, gente, uma criança, um bebê. Mas o que eu quero dizer? Muitos judeus até hoje estudam a vida de Enoque justamente por isso, porque na época todos viviam tanto, e ele viveu tão pouco. Para você ter noção, Adão, ele conheceu Enoque. Ele estava vivo ainda quando Enoque nasceu, e até 300 anos de Enoque, Adão estava vivo ainda. O bicho viveu muito, gente, viveu muito. Enoque morreu jovem, só que ele não morreu simplesmente, ele foi tomado para Deus. Ser tomado para Deus é completamente diferente de morrer. Quando a gente fala de morrer, é um sinal de que você estava vivo, e de repente aquilo que existe dentro de você que te torna vivo, sai de você, sim ou não? O fôlego de vida sai e fica a carcaça. A Bíblia diz que Enoque foi tomado. Deus não deixou nada para trás. Ele andava tão junto com Deus, tão unido com Deus, que Deus falou, não vou deixar nem o chinelo, vou levar ele todo para mim. Isso significa o quê? Ele entendeu exatamente o que era caminhar perto de Deus, e ele conseguia viver num nível de intimidade com Deus que fez toda a diferença não só para ele, mas para todos nós, porque a Bíblia diz que Enoque fez a diferença sobre Matusalém, que fez a diferença sobre Lameque, que fez a diferença sobre Noé. Então o que aconteceu de Noé ser restaurado, ser resgatado, de salvar a sua família com a arca, foi também através do posicionamento de Enoque. Olha para a pessoa do seu lado, você está muito quietinha, faz... Finge que você não sabia, pelo menos, vai. Enoque é esse cara. Andar com Deus é mais do que saber quem Ele é, mas é estar disposto a caminhar com Ele todos os dias. E como eu falei, quando Deus criou o homem, Ele criou a cada um de nós para que a gente andasse com Ele. A Bíblia diz que quando Deus formou ali o Jardim do Éden, o objetivo dele era que todos os dias Ele estivesse com o ser humano. Mas muita coisa aconteceu e você sabe disso. Por isso hoje, quando a gente fala de alguém andar com Deus, é muito difícil, é muito diferente. Por quê? Porque a pessoa tem que se determinar a andar perto de Deus. A pessoa tem que lutar para abrir mão daquilo que poderia tirar a atenção dela, para poder caminhar perto de Deus. Enoque decidiu viver isso. E se você decidir viver isso, você vai ver que a sua vida vai ser completamente diferente. Não porque eu estou falando, mas porque a Bíblia diz: quem anda com Deus é tomado para Deus. E o que isso significa? Significa que você não vai ficar mais na terra? Não é só isso.
mas significa que todas as suas atitudes vão estar dentro do coração de Deus. Tudo aquilo que você fizer vai agradar profundamente o coração de Deus, e esse é o nosso objetivo com o ano de avançar, que você ande com Deus, avance com Deus e vença tudo aquilo que é barreira na sua vida. Você já entendeu aqui, desde o começo do dia, que você vai avançar, você já entendeu que você tem que ir frente a frente ao inimigo, você já entendeu todas essas coisas, mas depende de você querer andar com Deus. E isso daqui não é simplesmente fazer um oba-oba, vamos, quem quer andar com Deus? Eu! Não, não é isso não, mas é mudança de comportamento, é mudança de hábito. Eu quero falar de outra pessoa especial, Jonas. Quem conhece a história de Jonas, levanta a mão. A história de Jonas talvez seja uma das que mais gente conhece, porque a gente aprende essa história quando criança, né? E mesmo crente ou não crente, você já ouviu a história da baleia que comeu o homenzinho lá e depois vomitou o homenzinho. As minhas filhas amam essa história. A Olivia, toda vez, ela quer ser a baleia. Mari, você conhece do que eu estou falando. Ela gosta de ser a baleia, então você fala da baleia, ela fica... Aum, aum. Ela gosta disso. E quando você fala da história de Jonas, muita gente pensa que ele simplesmente brotou no livro de Jonas, já como adulto, nunca fez nada antes disso e simplesmente nasceu na barriga da baleia. O lance é que a história dele começa muito antes. Ele era profeta, ele andava com Deus. Da mesma forma que a gente falou de Enoque, que teve uma caminhada com Deus, Jonas também teve essa caminhada. A Bíblia diz que ele era profeta, a Bíblia diz que lá, quando você vê sobre o profeta Elias, em 2 Reis, ele servia Elias, ou seja, ele participava da escola de profetas com Elias. Depois ele serviu Eliseu. Em 2 Reis 14, você vê ele como um profeta importante, declarando uma profecia para o povo de Israel. Quem aqui sabia disso? Sabe o que isso significa? Que Jonas tem uma história com Deus. Ele conheceu a Deus, ele andou com Deus, ele era experiente em viver com Deus. E agora, depois de você saber isso, abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1, versículo 1, e a gente começa aí, ó. Jonas 1, 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui a gente vê que Jonas, ele era profeta de Deus, ele caminhava com Deus, ele tinha experiência com Deus, ele viveu muito do que Deus tinha na época dos profetas com Elias, com Eliseu. A Bíblia ainda conta pra gente que Amitai, que é citado aqui, era profeta, ou seja, ele já era filho de profeta, e isso tudo mostra o quê? Ele tinha relacionamento com Deus, mas chegou um dia que Deus falou para ele: se levanta e vai até Nínive pregar. E aí é que o bicho pega, por quê? Ele tinha conhecimento de quem era Deus, mas nesse momento ele decidiu não obedecer à voz de Deus. A Bíblia diz que ele decidiu ir para o lado contrário. E por quê? Porque ele decidiu. Como eu disse para você antes, quem quer caminhar com Deus, decide caminhar com Deus. Quem não quer caminhar com Deus, decide tomar outros caminhos. Agora, se você é aquele que quer seguir em frente com Deus, existem 3 passos básicos que eu vou contar para você. Você quer aprender? Primeiro passo, mude a sua visão. Repete comigo bem alto: mude a sua visão. Todos os planos de Deus têm um motivo. Todos. E a gente normalmente não fica sabendo deles. Essa é a verdade. Se você acha que Deus é aquele que faz, mas que te conta por que ele vai fazer, você está servindo Deus errado. Porque Deus, ele não faz desse jeito, ele não dá satisfação daquilo que ele vai fazer. Ele não te pergunta: o que você acha? A gente pode seguir por aqui? O que você pensa? A gente pode fazer assim? Não, Deus não trabalha desse jeito. E quando Deus indica o que fazer, Jonas reage como? Se levantando e fugindo. Mas para isso, para entender o porquê que ele fugiu, a gente precisa entender algumas coisas. O que era Nínive? Começo de conversa. Nínive era uma das capitais da Assíria, do povo assírio. Quem era a Assíria? Eram pagãos, ou seja, adoravam muitos deuses, e eram inimigos do povo de Deus. Repete comigo: inimigos do povo de Deus. Quando
Quando você entende que eles eram inimigos do povo de Deus, que eles adoravam a muitos deuses, você entende logo que Deus falou o quê? Que a maldade e a violência estavam no meio do povo. Ou seja, era uma cidade ruim de ir visitar. Não era uma cidade turística, principalmente para israelense. E ele não iria para lá simplesmente para passear. Nínive não era boa para isso. Mas quando ele ouve a situação de ir até Nínive, não é simplesmente por isso, mas tem mais coisa. Por que ele não queria ir até lá? Primeira coisa, era um povo pagão, como eu disse. Na época, a visão do povo israelita era o seguinte: Deus é o nosso Deus. Deus precisa se preocupar com quem? Com nós, que somos o povo dele. Os outros povos não são de Deus. Por isso os outros povos não merecem cuidado de Deus. Mas pensa comigo, quando Deus fala para ele, sai de onde você está, sai da sua casa e vai pregar a palavra em Nínive, ele está falando que ele está protegendo o povo de Nínive, sim ou não? Ele está falando para você sair da sua casa e levar a palavra para um povo que aparentemente não era o povo dele, mas era um povo que não conhecia Deus, sim ou não? Para o israelita, isso era incabível, porque era como se falasse assim: eu estou dividindo o meu Deus com alguém que é mau, com alguém que é pagão, com alguém que não merece o amor de Deus. Ou seja, na cabeça de Jonas, quando Deus falou para ele ir até Nínive, ele já criou a linha toda. Ele entendeu que ele ia pregar em Nínive, que o povo ia se arrepender, que eles iam mexer com o coração de Deus, que Deus ia perdoar ele. E ele logo pensou: eles não merecem perdão, eles merecem punição. O profeta, mas ele pensava dessa forma porque era uma raiz criada por ele. Era algo que ele aprendeu desde pequeno e ele entendeu que era assim que funcionava. Quem era do povo de Deus, era do povo de Deus. Quem não era, merecia a morte, merecia ser punido. Só que com Deus não é assim, querido. Por isso é que nós estamos aqui. Porque nós fomos amados por Deus quando a gente estava lá fora, no mundo, na perdição. Quando você estava lá na lama, como o pastor Fábio falou aqui, aquele porquinho no meio da lama, Deus olhou para você e falou: que porquinho lindo, vai ficar tão lindo, limpinho. Foi lá, pegou você, te deu banho, te lavou e te protegeu. Nós somos esses que fomos amados quando não merecíamos. E aí é que está a questão. Quando a gente olha essa história, você percebe não só que Jonas foi desobediente, mas ele olhou para a situação toda, ele olhou para o histórico do que Deus já tinha feito, ele olhou para aquilo que Deus é. Ele é amor, ele é perdão, e ele olhou para tudo isso e falou: eu não quero ser canal de bênção sobre esse povo mau, eles merecem o mal, eles não merecem ser salvos. Por essa decisão, o que ele estava querendo fazer? Mudar a visão de Deus, e não permitir que Deus mudasse a visão dele. Ele queria mudar o que Deus tinha como foco, como objetivo nessa situação, e não permitir que Deus mostrasse para ele que aquele povo merecia o amor de Deus também. Quando a gente pensa nisso, você pensa o seguinte: muitas vezes a gente entra no carro, pega lá o aplicativo do Waze, liga o Waze, coloca o endereço, e aí você vai seguindo até que chega um momento que você fala: aqui eu já conheço. E aí você que conhece todas as ruas a partir dali faz o que com o Waze? Desliga, ou pior, ignora, e o Waze fica gritando loucamente atrás de você, recalculando rota, recalculando rota, recalculando rota. Ele está tentando chamar a sua atenção para que você volte à rota que ele montou. E sabe o que acontece? Muitas vezes no meio disso, você chega no lugar, porque você conhece, mas muitas vezes no meio disso, você pega mais trânsito do que era necessário. Você tinha um horário planejado para chegar, você se calculou nesse horário que estava no Waze, só que você fez o seu caminho e você chega atrasado no lugar. E aí quando você chega atrasado, quem é o culpado? O Waze. O Waze me quebra, ele só me manda para quebrada, não é assim? É sempre isso. O Waze só me manda para caminhos errados. Olha só, o Waze me faz se perder, mas você é que se perdeu porque quis. O Waze estava tentando te guiar. E qual é o ponto aqui? Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Deus nos dá uma direção como o Waze. E Ele fala: eu sei qual é o seu objetivo, eu sei qual é a melhor rota, eu sei o horário certo que você tem que estar lá, mas você pensa: você não sabe de nada, eu prefiro fazer do meu jeito porque eu sei o que eu estou fazendo.
E aí quando você está no meio do caminho, você descobre que aquele não era o melhor plano. Aquilo não era o melhor. Esse pensamento que é de autossuficiente acaba prejudicando você em todas as áreas. Jonas foi desobediente por pensar que o povo aproveitaria a chance e seria perdoado. E era uma coisa que ele era contra. Tem um pensamento a mais de Jonas, além disso, outro pensamento péssimo dele, quer ver? A Bíblia diz que na época de Jonas, na época dos profetas, muitos profetas chegavam em Israel e falavam a profecia que Deus tinha falado. Ele falava, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar. E aí o povo fazia o quê? Pegava aquele profeta, dava uma surra no profeta, matava o profeta, fazia mal contra o profeta, ou pior, quando acontecia, né, ele chegava, mandava essa palavra, o povo se arrependia, e aí Deus não fazia mal para aquele povo, aí o povo virava para o profeta e falava, tá vendo, não aconteceu nada, você é um falso profeta. Na cabeça de Jonas, ele entendeu isso. Ele pensou que ele poderia tanto trazer salvação de verdade para aquele povo, quanto além de trazer a salvação, ele sair como um falso profeta. Olhando desse jeito, o que ele fez? Saiu fora. Ele decidiu que ele preferia não andar com Deus, mas andar da forma dele, mas andar segundo a ótica dele. Podemos conhecer a Deus, mas se queremos andar com Deus como Enoque, nós temos que abrir mão da nossa ótica para ter a visão de Deus em nós. Eu não estou aqui culpando Jonas, mas eu estou dizendo para você que o projeto de Deus era simples. Vai, prega e vê o resultado. Mas Jonas colocou tanto impedimento, colocou tanta barreira, quis ter a própria visão dele, que ele acabou colhendo grandes problemas muito maiores do que era necessário. Pensa comigo, Satanás ele não precisa te derrubar, ele só precisa colocar uma visão distorcida sobre você. Você viu que o diabo verde atacou o olho do pastor Marcelo. É no olho. Por quê? Porque se detona... Tô brincando, gente. Mas quando Satanás ele atinge a visão, automaticamente você não consegue mais enxergar aquilo que Deus tem para você. Se ele atingir a sua visão, você não enxerga mais como Deus vê, você não sente mais como Deus sente, e a verdade é que Deus quer que você enxergue como Ele enxerga, que você ame como Ele ama, que você viva como Ele quer que você viva. Isso não é uma imposição, isso é o melhor de Deus para você. Se você entende isso, você percebe que ter uma nova ótica, ter uma nova visão, é a declaração de que 2022 vai ser um ano muito mais do que só avançar, ir para frente, mas é um ano de realização em todas as áreas da sua vida, porque você está caminhando com Deus, e quando nós caminhamos com Deus, nós andamos no ritmo dele e não no nosso. O vagão não precisa de motor, mas ele segue o ritmo daquilo que vem à frente dele. Quando Deus ele vai na frente, ele vai arrastando qualquer pedra que você colocar na frente do trem, ele para? Não para. Se você colocar um carro na frente do trem, ele para? Não para. Por quê? A força do trem está toda na frente, o vagão não precisa de motor. Mas se você estiver conectado em Deus, a força que vai te levar é do próprio Deus, e você vai vencer, você não vai parar pelo caminho, você não vai resistir a qualquer situação falando assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Deus está à frente, sendo o motor do teu trem, Ele vai te Ele vai te carregar, Ele vai arrastar o que for necessário, Ele vai levar você numa velocidade, numa intrepidez que você nunca imaginou que seria necessário. O ponto aqui é que Jonas poderia ter a visão de Deus e resolver tudo, mas ele preferiu ter a visão dele. E aí o que ele fez? Ele tomou o segundo passo, né, que a gente leu aqui antes. Ao invés dele ir para o caminho certo, ele pensou, vou fugir para longe da vontade de Deus. E aí ele chegou no porto, comprou a passagem, entrou no barco e foi para Tarsis. Mas qual é o ponto aqui? Não adianta tentar fugir ou se esconder. Obedecer é sempre o melhor caminho. Jonas correu para encontrar um barco e fugir para o mais longe que pudesse. E muitas vezes é o que nós fazemos. Deus dá direções tão simples para nós. A Bíblia, sinceramente, vamos ser claro aqui. Vou falar, não é assim? Vou falar. A Bíblia é muito simples. A gente é que complica a leitura. Essa é a verdade. Deus ele fala claramente o que agrada a Ele e o que não agrada. Ele fala exatamente o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Só que no meio disso, a gente quer pôr a pontuação que a gente quer. A gente quer pôr a interpretação que a gente quer. E aí o negócio vai ficando mais complicado. Então cutuca essa pessoa que está cochilando do seu lado.
Cutuca. Você riu porque tem um perto de você, né? Avisa ele. Se você ficar dormindo, eu vou te jogar na boca do peixe. Avisa ele. Quando você entende aqui, vamos junto, vamos aqui. Se você quer andar com Deus, não tem como você achar que não vai haver confronto. Esse é um ponto importante. Jonas, ele estava aqui e ele fugiu porque foi um confronto para aquilo que ele tinha como visão. Se você quer andar com Deus e acha que todo mundo vai te agradar sempre, querido, você está no lugar errado. Não tem como você andar agradado por Deus. Não, você tem que andar agradando a Deus, é diferente. O ponto aqui é que muitas vezes a gente olha para uma igreja e pensa, o pastor está aqui para me servir, o meu líder de célula, o meu líder direto está aqui para me servir, aquele que está no púlpito está aqui para me servir, mas eu tenho que dizer para você que nós como líderes sobre a sua vida, nós somos canais daquilo que é a vontade de Deus e não a nossa. Então não adianta você achar que você não vai ter confronto, a verdade é, Deus te quer no lugar certo. Pensa, aleluia. Pensa comigo, o trem com toda a força que ele tem de motor, pensou? Aquela força, a lenha que vai consumindo ali na frente, vai acelerando, 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 o tamanho do trem, e aí você olha para o tamanho do trilho, para a espessura do trilho, mais ou menos assim. Como é que aquele trilho consegue guiar um trem inteiro? É porque ele está bem firmado, não é? Sim ou não? Agora, qual é a questão aqui? O trem pode olhar aquele trilho e falar, isso é muito pequeno para mim, eu quero viver o mundo todo, eu quero entrar nas estradas, eu quero entrar nas águas, eu quero ser um barco, eu quero ser o que eu quiser, porque hoje falam que qualquer um pode ser o que quiser. A Barbie fala isso, né? Eu aprendi com as minhas filhas. Mas a questão é, se você é o trem, você tem que aprender que existe um confronto andando no trilho. Mas se você sair do trilho, você não vale mais nada, porque o trem fora do trilho é lixo, é descarte. Ele não funciona mais para carregar coisa, ele não funciona mais nem como motor, porque ele está fora do trilho. Se você pensa dessa forma, você entende que sem confronto para o trem, ele não conseguiria andar para frente, ele não conseguiria caminhar, ele não conseguiria ir para lugar nenhum. Por isso, se você está aqui, você vai ser confrontado. Você pode dar glória a Deus pelo confronto? É? Se você está aqui, você vai ser confrontado de todas as formas. Confrontado por Deus, confrontado pela Bíblia, confrontado em oração, confrontado pelo louvor que não toca a música que você gosta da Lauriette. Vai ser confrontado, querido. Tudo pode te confrontar, porque tudo que é confronto é fora da nossa vontade. Então, se não é a minha vontade, é um confronto para mim. Quando você entende isso, você percebe que andar com Deus é viver em confronto constante. E não adianta fugir disso. Não adianta correr, não adianta se esconder. Se você quer andar com Deus, aguenta o confronto e vai embora. Como é que é? Segura na mão de Deus e vai. Não tem jeito. Quando você entende isso, você percebe que se você foge de situações que te fazem crescer, quem perde com isso é você mesmo. Eu vou repetir essa frase, ó. Se você foge de situações que te fazem crescer, quem perde com isso é você mesmo. Por quê? Se você foge daquilo que te deixaria mais forte, automaticamente você não cresce, você não amadurece e você não passa de fase. É necessário. Quando você vai jogar um jogo de videogame, existe uma fase lá muito difícil, não importa o quão difícil seja. Você só passa para a próxima se você vencer aquela fase. Sim ou não? Quando você vai para a faculdade, e aí você chega na faculdade e descobre que vai ter aula, sei lá, de filosofia. Você fala, meu Deus, filosofia, eu não gosto de filosofia, eu vou ter o semestre inteiro de filosofia. Aí você criou um plano aqui na cabeça. Vou faltar em todas as aulas de filosofia e pronto, estou livre de filosofia. É a verdade? Não é verdade, você vai ter que refazer esse negócio todo. A questão é, existe uma frase de mãe que resolve tudo isso. Não corre que vai ser pior. Marcou essa frase? É frase de mãe, né? Quem nunca ouviu essa frase não sabe o que é aquele frio na barriga subindo assim, ó. Não é? E olha que a minha nem batia tão forte. Mas quando ela falava, não corre que vai ser pior, eu já falava, puxa vida, Deus. Não, e a minha mãe ainda falava assim, ei, não corre.
vem aqui para apanhar. Ou às vezes pior, ela falava, pega o chinelo e traz aqui. Aí já é maldade demais com o filho. Você trazer a própria arma na mão, não, aí é sacanagem. Fazia, lógico, não vou desobedecer, o confronto dói, querido. O confronto dói. Mas a questão aqui é, não corre que vai ser pior. Não corre que vai ser pior. Agora, por que ele foi para Tarsis? Essa sempre foi a minha pergunta, e eu sempre resolvi essa pergunta assim, pensando como a gente vê nos filmes, né? Que a pessoa chega no aeroporto e fala, eu quero viajar para qualquer lugar. E aí você chega no balcão e fala, para onde tem uma passagem? E a pessoa compra qualquer passagem de $1 milhão, porque são sempre lugares bons, né? E a pessoa vai viajar. Eu pensava que ele tinha escolhido Tarsis assim, mas sabe qual é a verdade? Na época existia para o mundo profético lá de Israel, que Deus, ele atuava em Israel, ele era o Deus de Israel. Fora de Israel, ele não era Deus. Fora de Israel, ele não tinha poder sobre os profetas. Sabia? Essa era a visão deles. Então, qual foi a visão de Jonas? Eu vou para um lugar longe, ok, mas eu vou para um lugar longe que seja fora de Israel, porque se fosse em Israel, Deus ia pegar ele. Só que ele descobriu que Deus está em todo lugar. Não adiantou. Ele pegou a passagem para Tarsis, foi para Tarsis pensando assim, agora o Senhor não está aqui. E olha só o que aconteceu. Versículo 4, Jonas 1:4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Ele descobriu que Deus era Deus de Israel e do mundo todo. Não adiantava tentar se esconder, não adiantava tentar fugir. E a Bíblia fala que os tripulantes entraram em desespero e começaram a pensar assim, o mar está tão bravo que é melhor a gente deixar o barco mais vazio, mais leve. E aí começaram a jogar tudo que era importante do barco, tudo que era pesado, para fora, pensando assim, a gente vai resolver. E nada resolvia. Aí eles chegaram num nível de desespero que eles falaram assim, cada um aqui é de um lugar, cada um aqui tem um Deus, vamos clamar para todos os deuses, ajoelha aí. Aí todo mundo ajoelhou e começaram a clamar para os deuses que sabiam. Todos os deuses eles foram, São João de não sei quanto, São não sei o que lá, e foram indo, fizeram a lista toda e nada mudou. Aí no meio de tudo isso, a Bíblia diz que exatamente nesse momento, Jonas vê aquela situação, olha para tudo, desce os degraus para andar debaixo do barco, deita e dorme. Pensa comigo, seja sincero. Você é um dos tripulantes jogando tudo para fora do barco. Você vê um sujeito fazendo isso, o que você faria? A primeira coisa que eu jogaria para fora do barco era ele, não tinha dúvida. Mas o povo gostou de Jonas. Você vê que eles foram lá, acordaram Jonas e falaram, Jonas, vamos acordar? Vamos, você precisa levantar. A gente está morrendo aqui, você vai morrer também. Você é desses que quando o mundo está acabando, você está dormindo pleno? É assim? Tem gente que é. Mas qual é a questão? Muitas vezes a gente age dessa forma. O negócio está pegando fogo, o negócio está mal, o negócio está muito ruim. E o que eu faço? Eu me escondo de Deus. Pensa comigo, ele estava na parte de cima do barco. E ele viu o mar agitado e ele entendeu que Deus estava agitando o mar. E aí o que ele pensou? Vou me esconder no andar debaixo do barco, como se lá Deus não chegasse. Ele foi até lá para se esconder do poder de Deus mais uma vez. Agora pensa comigo, muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos o que fomos instruídos a fazer, e o que a gente faz é se esconder no andar debaixo do barco. Muitas vezes a gente começa tentando pegar o barco para o lado contrário. Me falaram para fazer tal coisa, eu faço outra. Mas depois que me pegam ainda, depois que Deus ainda fala, eu estou vendo você, você fala, não, eu não estou aqui, não estou. Você se esconde no andar debaixo do barco. E aí? Resolve? Então eu tenho uma coisa para dizer para você. Jonas, acorda e sai daí! Você entendeu? Você entendeu? Se existir um Jonas dormindo aqui, acorda ele, pelo amor de Deus, no tapa, porque senão eu vou tacar água nele agora. Esse Jonas não está perdendo simplesmente um momento da vida dele decisivo, mas ele está tentando se esconder daquilo que Deus tem como projeto. Deus disse para você que 2022 seria um ano diferente, mas você continua fazendo a mesma coisa que fazia em 2021.
como é que você vai colher coisa diferente? Como é que você vai viver coisa diferente? Eu digo para você, Jonas, acorda! Você entendeu? Se você não acordar, nada vai mudar. Aleluia! E tem um ponto que é ainda pior. Entenda essa situação. Eu sempre vejo como filme. Entenda essa situação. O cara está dormindo, o povo está desesperado lá fora, gritando para todos os deuses, não conseguem nada. Aí um deles deve ter ido lá e falado, não acredito. Aí chamaram os outros, veio o grupo todo, falou, meu Deus, o Jonas está dormindo. Aí acordaram Jonas, e aí falaram para ele, o que é que você está fazendo aqui? De onde você veio? E ele conta na maior naturalidade, então, eu sou israelita, estou fugindo de Deus e me escondi nesse barco. É sério, vai ler, é sério. Ele fala assim, o cara era tão inconsequente que ele não pensava no que ele estava fazendo de mal para aquelas pessoas. Eu tenho que ser sincero com você, talvez você esteja escondido debaixo da sua máscara, que todo mundo está aqui de máscara. Talvez você esteja escondido debaixo da sua máscara, sendo inconsequente, e isso vai causar prejuízo para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para aquilo que você está plantando. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não tomar uma atitude, sair do fundo do barco e agir como o profeta que você é, todo mundo vai a pique junto com você. Pensa comigo. Jonas, ele tinha a condição de salvar o barco todo, ele sabia disso. Jonas, ele sabia que se ele saísse do barco, o negócio ia ficar bom, ia ficar tudo bem. Mas ele se guardou, se escondeu e ia deixar o barco afundar inteiro, simplesmente por estar fugindo de Deus. Se você é profeta de Deus, você sabe o poder que Deus tem. Se você conhece a Deus, você sabe o que Deus tem como projeto para a sua vida. Não fique parado esperando que todo mundo em volta de você sofra, porque você está se escondendo do seu chamado, porque você está se escondendo do seu propósito, porque você está se escondendo de fazer aquilo que Deus tem para você, que é resistir ao mundo, é fugir da aparência do mal, é plantar realmente sementes de bênção. Faça o seu papel. Isso tudo aqui só mostra inconsequência. Inconsequência. Ele fugiu sendo inconsequente, ele se escondeu sendo inconsequente e ele pensou que estava tudo bem, piorando a situação. Só que existe um terceiro passo. A gente falou que o primeiro passo é mudar a visão. Todo mundo junto? Mudar a visão. Segundo passo, qual é? Meu Deus, vamos começar de novo. Não fuja, querido. Segundo passo, não fuja. E o terceiro passo, renove a sua mente. Repete comigo, renove a sua mente. Os marinheiros tentaram de tudo. Tentaram de tudo. A Bíblia fala que eles jogaram as coisas, que eles tentaram orar, pedir para os seus deuses e nada aconteceu. Segundo alguns estudos de judeus, eles falam que os tripulantes jogaram Jonas perto do barco uma vez e o mar acalmou. Eles tiraram Jonas e botaram de volta para o barco. Eles colocaram, aí o mar se revoltou de novo, eles colocaram Jonas de novo, o mar acalmava isso, eles fizeram por 3 vezes. Isso os judeus falam que aconteceu assim. A Bíblia não mostra. Mas o que eu quero dizer com isso? No final de toda a história, Jonas teve que ir para o mar. E quando jogaram Jonas para o mar, qual é o primeiro pensamento? O mar daquele jeito, revolto, o povo todo jogou Jonas e ficou na janelinha esperando o quê? Ele morrer afogado, né? Todo mundo falando, poxa vida, que triste, isso vai acontecer. E de repente vem um peixe enorme e engole Jonas. Um olhou para o outro e falou, meu Deus, muito pior do que eu imaginava. Já pensou? O mar acalmou. A Bíblia diz que os caras do barco saíram de lá, fizeram oferta a Deus, viraram crente, gente. Viraram crente pela experiência que passaram. Mas isso tudo, pensa comigo, parecia muito pior do que era. E muitas vezes a gente olha para situações assim e pensa, Deus poderia fazer o básico com Jonas. Poderia falar simplesmente, Jonas, sai desse barco, o barco quebrou e ele tem que sair e entrar num barco que ele não sabe para onde vai e vai exatamente para Nínive. Já pensou? Era uma história boazinha de contar. Boazinha. Só que com Deus não é assim. E o que Deus faz? Deus precisava resetar a mente de Jonas. Ele precisava trabalhar numa renovação da mente de Jonas e para isso ele precisava de 3 dias. Só que pensa comigo, morrendo afogado ia resolver o problema? Não, a Bíblia não diz
que Jonas era mau. A Bíblia não diz que Deus odiava Jonas, mas a Bíblia diz que Jonas foi um profeta de Deus. Então, na visão de Deus, ele precisava renovar aquele profeta para que ele voltasse à capacidade normal dele, não perdesse aquele profeta simplesmente. Quando o peixe engole ele, todo mundo pensa, é muito pior do que poderia ser, mas com Deus é muito melhor do que poderia ser. Pensa comigo, o lugar era ruim, era péssimo. Você lê Jonas capítulo 2, você vê que o negócio era péssimo de verdade. Tem gente que não acredita na história, fala, mas será como um peixe pode engolir? Existem muitas explicações, mas existe uma raça de baleia, que na época era chamada de peixe, que carrega filhote dentro da boca, em vários e vários quilômetros, sabia disso? E existe uma história na Segunda Guerra Mundial que uma baleia dessa resgatou um cara e levou para uma outra praia desse jeito. Tá vendo? É Jonas. E aí o que acontece? Ele estava no pior lugar possível, ele estava num lugar difícil, mas esses 3 dias fizeram com que ele mudasse completamente a visão dele. Por quê? A mente dele foi renovada. A Bíblia não diz que Deus falou com ele, a Bíblia não diz o que Deus respondeu a ele, mas a Bíblia diz que ele enxergou que estava ali não porque Deus era mau, mas porque Deus era muito bom. Ele enxergou o que Deus tinha feito na vida dele, ele enxergou quem era Deus, ele enxergou que o projeto de Deus era muito maior do que tudo aquilo que ele já tinha vivido, e ele entendeu que saindo dali, ele precisava viver uma coisa nova com Deus. Deus, ele não força, ele não obriga ninguém. Eu não estou aqui, ou qualquer um desses pastores está aqui num reencontro para falar para você, você vai sair daqui com a sua mente lavada. A gente vai fazer uma lavagem no seu cérebro e você vai sair daqui feliz em estar na sua célula. Não é isso, não é isso. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não força ninguém a fazer nada. Mas se você renovar a sua mente, você vai entender que Deus tem o melhor para você todos os dias da sua vida. E se você está plantado aqui, é porque esse lugar é o melhor para você. E você vai frutificar, você vai gerar frutos em abundância, você vai abençoar quem estiver perto com você. E tudo aquilo que você fizer vai prosperar. É isso. Salmos, capítulo 1. Glória a Deus. A questão aqui é que se você numa situação dessa não renova sua mente, você está perdendo tempo da sua vida. Pensa comigo, Saulo precisou de quantos dias para se tornar Paulo? 3 dias. Assim como Jonas, ele precisou de 3 dias para ter a mente resetada, renovada. O cara trabalhava pra caramba? Trabalhava. Ele achava que estava agradando a Deus? Achava. Ele fazia a obra com tudo que ele tinha? Sim. Mas ele tinha um propósito errado, e ele precisou de 3 dias, ficar cego e tudo mais, para poder enxergar o propósito de Deus de verdade. Sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas precisava se reencontrar com o propósito de vida dele. Ele não estava lá simplesmente porque Deus estava punindo ele, mas ele precisava se reencontrar com o propósito que Deus tinha para a vida dele. E é aí que você tem que cutucar com força agora esse irmão do teu lado e fala aí, se reencontra com o teu propósito e não perde a chance de viver o que Deus tem para você. Se você entender isso, você vai dar glória a Deus, querido. Não tem como não dar. Por quê? Se você reencontra o seu propósito, você tem novamente a vida dentro de você, o sangue correndo dentro de você, com emoção, com vontade, aquele fogo ardendo no seu coração. Isso é viver a vontade de Deus, isso é viver o propósito de Deus. Jonas aqui, ele não era um desviado, pensa comigo, ele não era um desviado, ele era um profeta e continuava sendo profeta. Ele aqui acreditava em Deus, mas ele queria dirigir o que Deus iria fazer, e isso nunca dá certo. Com Deus, ele era profeta, ele viveu experiências, ele marcou o povo dele com profecias. Sem Deus, ele fugiu, foi parar no meio de uma tempestade, foi jogado no mar e foi engolido por um peixe. Qual caminho você escolhe? Depende de você. Entendeu? Não é nem depende de nós, a sua escolha é só sua. Eu vou para a minha, você se vira com a sua escolha. Isso não é para te assustar, mas é para te mostrar como é diferente estar com quem pode todas as coisas, com quem é dono de alguma coisa. Um tempo atrás a gente foi convidado por um amigo nosso para ir no Hopi Hari. E a gente já foi no Hopi Hari algumas vezes. Quem já foi no Hopi Hari? É legal, é um parque de diversões, você brinca o dia inteiro. Só que todo mundo sabe que
parque de diversão é sinal de que você vai gastar muito dinheiro com comida. É ou não é? E toda vez que a gente ia, a gente já tinha um combinado na família. A gente segurava o máximo aquela fome e comia salgadinho, para não ter que comprar lá, porque é muito caro. E aí dessa vez esse amigo convidou a gente, só que tinha uma diferença. Esse amigo era amigo da diretoria do Hop Hari. E aí quando a gente chegou lá, os caras falaram pra gente, ingresso. Aí a gente falou, não, a gente tá com fulano e tal. Ele falou, não, é por aqui. Já passou a gente por uma catraca especial. Deram um crachá pra gente, especial. Quando a gente entrou, a gente furava algumas filas, porque nós éramos especiais. E aí a gente descobriu a melhor parte do passeio do dia inteiro. Tinha um lugar que tinha lanche de graça. O tempo inteiro. A gente quase não brincou no parque, a gente só comeu. Não, mas falando sério, era um lugar que tinha cobertura do sol, o sol não batia. Você tinha cadeira, tinha mesa, tinha refrigerante geladinho, o que você escolhesse, tinha água, tinha lanche. A gente chegou lá, eu quase chorei. Deus, isso aqui é Canaã. Mas a questão é que quando você olha para uma situação dessa, você percebe claramente como é estar num lugar desse sozinho e como é estar num lugar desse quando alguém que manda conhece você. Quando você está com Deus, o caminho é completamente diferente. Pode dar certo sem o Waze? Pode dar certo, tem gente que conhece bons caminhos. Mas com o Waze, eu tenho segurança daquele tempo que eu vou fazer, eu tenho segurança do caminho que eu vou correr, até mesmo o trânsito, ele mostra lá quantos minutos de trânsito. Eu não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Eu sou perdido, não vivo sem o Waze, mas muitas vezes a gente vê pessoas que falam, eu não preciso, e acabam se dando pior sem do que com. Com Deus, funciona exatamente dessa forma. Você pensa simplesmente, eu posso viver sem Ele, e aí você descobre, colocando numa balança, que com Ele, você é alguém completamente diferente do que sem Ele. E depois de tudo que aconteceu, Jonas teve a segunda chance. Deus olhou para aquela situação, Jonas clamou, pediu a misericórdia de Deus, e Deus fez o peixe ir até a beirada da praia e vomitar Jonas. Jonas saiu dali ileso e foi pregar o evangelho onde? Em Nínive. Ou seja, ele rodou e foi cumprir a vontade de Deus. Só que sabe um detalhe? Ele chegou numa terra onde eram pagãos, ou seja, não acreditavam em Deus. Ele chegou num lugar onde a Bíblia diz que existia maldade, malícia e tudo que era de ruim. Eles tinham tantos deuses lá que a Bíblia fala que era um lugar comparado a Sodoma e Gomorra. Ou seja, era muito, muito mal. E quando ele chega, ele está exatamente no centro do propósito de Deus. A Bíblia diz que ele entra na cidade, foi meio que assim, ele entendeu, eu vou ter que fazer? Vai. Então faz logo, né? Ele entrou na cidade falando, gente, daqui 40 dias o Deus Todo-Poderoso vai acabar com todo mundo se vocês não se arrependerem. O povo ficou em choque. A Bíblia diz que todo mundo começou a correria, chegaram até o rei e estabeleceram que todos na cidade deveriam se arrepender, vestir roupas de saco, jogar cinzas na cabeça, e isso valia para animais, para crianças, todos entraram em jejum. Foi um jejum, foi um pedido de perdão maior do que Israel fazia diante de Deus. O que eu quero dizer para você? Se Jonas chegasse lá sozinho, provavelmente ia dar errado. Mas ele chegou exatamente no centro do propósito de Deus na vida dele. A Bíblia fala que muitos profetas morreram em Israel pregando palavras assim. E ele chegou em Nínive, pregou uma palavra assim, o povo se arrependeu tanto que Deus decidiu não acabar com o povo e deu uma segunda chance para aquele povo. Por você estar exatamente com Deus, você tem condição de ir à frente e mudar completamente a sua vida. O ponto é, para fechar, Deus, Ele te mostra o que você tem que fazer. Mas se você não decidir estar no centro do propósito dEle, você pode passar quanto tempo for, não vão ser 3 dias, mas você pode passar 3 anos, 30 anos, quantos anos forem dentro da barriga do peixe. Deus, Ele não vai te matar. Você continua sendo um profeta querido para Ele, mas Ele só vai te liberar para seguir o teu caminho para frente quando a sua mente estiver renovada e pronta para você viver o propósito de Deus.